Pessoal, boa noite. Agora é boa noite oficial. Nós Boa noite. estávamos já conversando, trocando algumas figurinhas em relação à implementação, em relação às fotos dos estudantes. Então, boa noite a todos novamente. Boa noite aos que estão entrando agora. Sejam bem-vindos, né? Depois de um dia de trabalho, nessa segunda-feira aí, que daqui a pouco, na outra segunda, tem feriado. Então, gente, deixa eu aproveitar e já conversar um pouquinho com vocês, tá? A Zenaide estava me fazendo algumas perguntas antes, e eu quero retomar, porque eu acredito que já possa ser perguntas de outros colegas. Pessoal, enquanto a foto dos estudantes, né? Nós temos agora a divulgação do ECA Digital, e aí tem a questão das fotos. Orientação minha, enquanto professora de vocês, enquanto professora da rede. Eu vejo ali que o ECA Digital ele traz bastante responsabilidade para as plataformas e também para os pais, onde eles terão, aqueles que têm seus filhos até 16 anos, eles serem responsáveis ali por monitorar esse ambiente virtual digital ao qual os filhos participam, tá? Então, gente, eu não vejo, Karina, não vejo problema de vocês terem as fotos dos estudantes na nossa implementação. Por quê? Essa formação é uma formação continuada em serviço, é para os professores da rede estadual do Paraná. Vocês sabem que até os links, né? Quando a gente vai compartilhar um link, eu tenho que colocar CED, ele é restrito. Então, essa formação, ela vai ficar aqui no nosso âmbito da CED. Então, não tem problema, tá? Não há problema algum de vocês colocarem as fotos dos estudantes. O que que eu sugiro? Boa noite a todos que estão entrando agora. Sejam bem-vindos. Se vocês ainda forem tirar as fotos, evitem tirar muito foto de rosto deles, de repente, do trabalho, ali da mão. Mas se alguém já tirou a foto, não tem problema, gente, porque assim, uma outra situação também que eu vi de uma orientação, inclusive da própria sede, é que a gente não pode colocar os nossos estudantes em situações, expor os nossos estudantes nas nossas redes sociais particulares e também em situações vexatórias, em grupo de WhatsApp da própria escola. Então, aqui não é situação vexatória, tem intencionalidade pedagógica, tem uma intencionalidade e está dentro do domínio da CED. Então, acredito que não terá problema, tá? Mas eu vou depois amanhã mandar um recadinho para a tutora, só para reafirmar isso aí. Mas, pelo que eu entendi, é isso, não tem problema, tá bom, pessoal? Vocês podem colocar as fotos. Gente, semana que vem não tem aula. É feriado, né? Recesso do feriado de Tiradentes. Porém, pessoal, na sexta-feira eu vou postar para vocês. Assim, eu vou postar na sexta para vocês descansarem o feriado, tá? Porque na outra turma que teve feriado, eu postei depois do feriado. Ah, gente, eu não sei se eu posto na sexta para vocês, que não vai adiantar. Eu acho que eu vou postar na quinta-feira. Semana que vem não tem RAF. Por quê? Porque vocês terão que fazer a aula de segunda-feira de forma assíncrona. E como é que eu fiz com a turma de quinta-feira? Olha o que que eu fiz. Lembra aquela quinta-feira santa, dia 2 de abril? Eu peguei a aula de vocês gravada. Eu coloquei lá para minha turma de quinta-feira e falei, pessoal, estou colocando aqui a aula da turma de segunda, vocês assistam, escolham um horário que vocês preferem, que fique melhor para vocês e façam a atividade individual e colhem o link lá no caderno de implementação. Então, meus queridos, se eu postar na sexta, eu não vou postar aula, não vou postar vídeo. Então, eu acho que eu vou postar na quinta-feira, porque quarta-feira quarta-feira, não, acho que é na quinta, porque quarta-feira minha aula é à noite, até carregar a reunião demora. Então, na quinta pela manhã, eu já tenho a reunião da quarta-feira. Aí eu posto para vocês na quinta, a turma de quarta, e aí vocês façam com bastante tranquilidade a aula da semana que vem. Eu só vou olhar aqui,
pegar um caderno de implementação de um de vocês, só para tirar uma dúvida aqui, tá? Eu acho que vai ser bem tranquilo. Porque também não adianta, gente, eu colocar ali e vocês não ter vídeo, não ter uma aula. Como que é aula síncrona se não tem aula gravada, não é mesmo? E olha que universo e que sorte vocês têm, né? O universo aí conspirou em relação a vocês. Meus queridos, na próxima reunião, vocês não terão nem link de atividade, porque se vocês quiserem mais tarde vocês vão abrir o caderno de implementação de vocês, vocês vão verificar que o caderno de implementação, ele pede os links até a reunião de número 7, que é essa aqui. Então, semana que vem vocês assistam ali, façam atividade e não tem problema, vocês não farão link, tá bom? Não precisa se preocupar com a atividade, colocar o link lá no caderno de implementação. Uma outra fala também, um outro recadinho, é que vocês também não terão RAF semana que vem. Nós teremos um RAF agora, e depois teremos o último RAF lá na semana de 27 a 30 do 4, tá? Então, vocês depois, na quinta-feira que vem, eu coloco ali para vocês a aula síncrona da turma de quarta-feira. Vocês assistam com calma e façam a atividade, tá bom? Então vamos iniciar agora o nosso encontro. Já passou aí uns 6 minutinhos com os recados paroquiais, mas são recados necessários, porque nós estamos chegando no final da nossa jornada, tá bom? Então vamos lá. Prof, Aqui. Oi. só queria que você prestasse atenção no mural, que eu acho que as duas últimas reuniões você colocou 6 do 3 e 13 do 3, ao invés do 4. Eu fiquei meio confusa, mas eu acho que só dá uma olhadinha lá e confere isso, por favor. Ah, eu vou olhar. Muito obrigada, Eunice. Obrigada mesmo. Isso mesmo, ó, coloquei 13 do 3, exatamente. Segui ali. Ixi, gente, tô voltando no mês, no tempo. Eu já vou consertar, tá? Para não confundir vocês. Muito obrigada pelo toque. Pronto, já arrumei aqui. Perfeito. Então, Ô, pessoal, olha só. Karina, Oi, perdão te Adriane. atrapalhar. Vai ter que preencher lista de presença nessa quinta-feira, daí? É aula síncrona. Você vai assistir e vai fazer sua atividade, Tá bom. tá? Assim, o Forms, né? O Forms que eu digo, mas não vai. Não vai precisar, tá, Adriane? Que a outra turma de quinta-feira não precisou. Gente, então assim, ó, só retomando aqui, olhares que conectam. Nós vamos, já é uma prática bem tranquila aqui da turma de segunda, manter as câmeras abertas para que a nossa presença seja confirmada, né? E a gente sugere também, sempre que possível, vocês façam a formação no computador, tá? Então, aqui é o nosso cronograma. Estamos em Relações entre Educação em Direitos Humanos e Clima Escolar, parte 2. E estamos na reunião de número 7. Aí, a próxima reunião, pessoal, será a reunião do, do feriado. E aí, gente, sabe o que que eu quero fazer? Eu não tinha feito isso, eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou, inclusive, aqui colocar um anelzinho no meu dedo para eu não esquecer, trocar de dedo. Eu já vou colocar para vocês no mural, enquanto vocês fazem o na prática, a tabela de apresentações, porque a gente precisa tirar um tanto, ainda mais que essa turma nossa é a maior turma que eu tenho. Nós precisamos de um tanto de cursistas para começar a apresentar na reunião 9, que será lá depois do feriado, dia 27 do 4, e o outro restante, né? O restante dos nossos cursistas na reunião de número 10. Então, pessoal, quando for aqui, lá, quando vocês estiverem na prática, perfeito, galera. Eu coloco lá, daí vocês vão digitando. Ai, adorei. Já tem aluno querendo, já tem cursista querendo ser o primeiro, já tem cursista querendo ser o terceiro. Então, assim, eu coloco para vocês no mural, tá bom?
A hora que eu arrumo o nosso mural, que eu coloco os links, já coloco lá para vocês, tá bom? Perfeito, Anice. Vou colocar lá a tabela, vocês vão se organizando, tá? Então, gente, estamos chegando no fim da nossa jornada, né? A nossa jornada 1. E qual que é o objetivo dessa reunião de hoje, da parte 2 do nosso tema? Estimular a proposição de estratégias, trazer mais sugestões de estratégias para vocês, considerando os saberes da educação em direitos humanos. Para quê? Para a gente otimizar o clima escolar. Otimizar o clima escolar, fazendo com que ele se torne um clima escolar positivo, né? Que acho que é o Jean, não sei se é o Jean, que dessa turma, que fica lá no núcleo, está na equipe de direitos humanos, é você, Jean? Eu mesmo. Então, o que é o meu objetivo, gente? Criarmos, né, dentro das nossas condições, climas escolares positivos e que se o Jean for receber alguma coisa lá, que não seja nada voltado às nossas ações dentro da escola. Porque a gente sabe que a escola recebe muitas coisas que são fora dela, mas aquilo que nos cabe, pessoal, aquilo que nos cabe enquanto professores, diretores, pedagogos, que a gente possa contribuir para um clima escolar positivo, baseado em uma educação em direitos humanos, tá? Bom, nossa agenda de hoje: 15 minutos o acolhimento, saberes em ação, 10 minutos, conexão, saberes e práticas. Esses saberes em ação e conexão, saberes e prática é a parte mais teórica da nossa formação. 15 minutos, na prática e compartilhamento, 25 minutos. E para concluir o RAF, o Acontece na Escola, né? Algumas datas importantes aí que a gente precisa lembrar junto aos nossos estudantes e o Saiba Mais. Então, seguindo agora para o nosso acolhimento. Gente, esse acolhimento é uma pesquisa e também uma sugestão para o que vocês podem utilizar com os estudantes de vocês, inclusive de implementação. Então, olha só, acesse o link enviado no chat, já vou colocar um link lá, e aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Como você está se sentindo sobre a implementação da prática pedagógica inédita, alinhada aos estudos desta jornada? Como que vocês estão se sentindo? A prática pedagógica, Karina, eu ainda não apresentei a prática pedagógica, não fiz, não tem problema. Você deve ter algum sentimento, você está ansioso. Posso dar resposta. Como que você está se sentindo, então, em relação a essa prática que você já implementou ou então que você vai implementar? Então, vou colocar aqui no chat. Me respondam por gentileza. Eu também vou abrir o Forms aqui para mim. Isso. E aí eu vou pedir para vocês responderem para depois a gente fazer uma leitura aqui do gráfico. Bastante cursistas aqui dessa turma já responderam. Vão dando ok, meus queridos, tá? Nós estamos deixa eu ver aqui, tem 21 aparecendo na chamada, mais um sou eu, então nós estamos em 20, perfeito. Então agora eu vou compartilhar para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz, caso vocês queiram utilizar para os seus estudantes, tá? Em sala de aula. Então deixa eu mostrar aqui como que eu fiz. Vou abrir aqui a chamada, o chat para clicar no link, abrir. Então, gente, olha só, aqui é o link, o formulário, tá? Que eu utilizei para vocês.
tá? A gente faz no Forms, esse formulário, acredito que vocês estão bem habituados. Ah, Karina, legal. Ó, e aqui tá aparecendo o quê? Tá aparecendo o Forms para mim, né? Então, tem feliz, neutro, empolgado, perdido, seguro, animado, preocupado, confuso, tá? Então, aqui é para eu responder. Porém, como eu fiz o Forms, aparece esse lapisinho aqui de digitar. E aí, quando a gente clica nele, aparece perguntas, respostas e configurações. Então, eu vou clicar em respostas. E olha aqui o gráfico. A resposta saiu para mim, eu configurei para sair em gráfico. E aqui vocês, inclusive, podem até utilizar como uma implementação. Então, olha só, deixa eu ler aqui. 11% da turma está seguro. 22% azul clarinho está animado. 27,8% azul um pouco mais escuro está feliz. 22,2% está neutro. Ah, não tenho sentimento em relação a isso. 16,7% está empolgado, né? E aí, os outros 11 ali eu já li. E vocês viram, gente, que tem confuso. Fiquei feliz, pessoal. Porque assim, ó, não saiu perdido, não saiu confuso, não saiu preocupado. Então, é uma turma que eu tenho percebido que está segura, né? Sabe aí a direção para onde vai. Pode falar, Lucimara. Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Só um minutinho. Boa noite. Isso. Eu estou ali entre os 22% ali do neutro, e eu vou dizer do porquê. Porque a cada instante, a cada encontro nosso, eu vou mudando a minha temática, né? Comecei lá numa linha, daí nós vamos discutindo os assuntos, a pauta, e aí eu falo, poxa vida, acho que eu vou mudar. Daqui a pouco eu vou para um outro caminho. Então, assim, eu ainda estou neutra, porque eu estou definindo de uma forma bem consciente, né? Como é que eu quero falar. E, assim, eu queria falar muito de um clima escolar bem favorável, sabe? Eu já trabalhei tanto o tema de bullying contra, né, os nossos pequenos lá da sala de recurso, dos nossos autistas, né, dos nossos alunos mais vulneráveis, tanto emocionalmente, né, como em outras questões. Então, assim, eu estou querendo partir para lá, mas como eu ainda não me decidi, por isso eu estou lá no neutro, tá bem? Ok, e está tudo bem, tá? Muito obrigada, Lucimara, pelo seu compartilhamento, pelo seu relato, e está tudo bem, né? A Lucimara ainda está construindo a ideia dela, perfeito. Alguém gostaria de falar também, gente, que tem outro sentimento, ou mesmo da Lucimara? Bom, então, pessoal, olha só, vocês são muito participativos, então quando eu vi que quase ninguém já levantou a mãozinha, é porque eu sei que já é o suficiente, porque vocês de fato são muito participativos, tá? Então, gente, aqui, ó, até como sugestão para os professores que estão em sala e vocês queiram de repente avaliar, fazer uma escuta ativa, né, sobre o que que os alunos, o que que os estudantes estão entendendo sobre o seu conteúdo, como que eles se sentem. Vocês podem utilizar um formulário desse aqui, tá? E aí tem as respostas. Inclusive, gente, tem duas formas de resposta. A resposta, mesmo no gráfico, você pode também pegá-la de forma individual. Eu não vou abrir aqui que eu não quero, assim, não, né? Cada colega respondeu ali, a intenção não é colocar o sentimento de ninguém ali. Mas lá nas respostas depois, por exemplo, se a Maria de Fátima for utilizar, ela vai clicar nas respostas dos estudantes, tem individual, ela vai saber exatamente o que cada estudante dela respondeu. E depois ela pode também usar a forma do gráfico, tá? Então, são sugestões que a gente vai trabalhando com vocês, tá bom? Pode falar, A Maria. gente usava bastante na época da pandemia, né? Eu usava muito o Forms com eles, né? É verdade, eu também utilizei. Comecei a utilizar nessa época. Mas, gente, diferente do Jamboard, não sei se vocês lembram dele, o Forms ainda permanece, tá? O Jamboard não tem mais. E ele faz parte do pacote do Google e vocês podem utilizar bastante aí também, tá bom? E a gente tem acesso, né,
algumas plataformas que a SED tem parceria para a gente poder utilizar algumas ferramentas na nossa sala de aula, tá? Bom, vamos lá. Agora eu voltei aqui para o slide. Bom, então terminamos nosso compartilhamento aqui, né, do acolhimento. Nós vamos agora tratar a questão da teoria, tá? Então, gente, a relação entre educação e direitos humanos, a gente vem conversando já desde alguns encontros, né? Eu quero que vocês me respondam com a mãozinha para cima, como positivo, e para baixo, como negativo, nessa pergunta bem básica. Gente, educação em direitos humanos, voltada para direitos humanos, ela tem condições de influenciar o clima escolar de uma escola? O que vocês acham? Sim, né? E aí é onde a gente observa que ela pode influenciar. Obrigada, Eunice respondeu que sim. É onde ela pode influenciar de forma positiva ou então de forma negativa, né? Então, pessoal, olha só. E aí, lembrando, retomando, aqui na verdade vai ser uma retomada do que a gente já conversou, tá? Então, essa influência, concordo com vocês, uma educação voltada para uma educação em direitos humanos, ela vai influenciar em um clima escolar, né, positivo ou negativo, na aprendizagem e desempenho dos alunos e também nas relações sociais e na convivência dentro da escola, entre os estudantes e entre os estudantes e professores, entre estudantes e funcionários, né? E isso, se a gente tem um clima escolar positivo, pautado em uma cultura de paz, a gente consegue, a gente não consegue fazer a escola se tornar totalmente livre de conflitos e violências, mesmo tendo um clima escolar positivo. Por que será? Quem pode me responder? Porque mesmo tendo um clima, você vai trabalhar numa escola que o clima escolar é super positivo, a equipe é engajada em relação aos direitos humanos, por que a gente sempre vai ainda lidar e se deparar com situações de violências e conflitos? Pode falar, Hélio. Professora, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu acho, professora, penso que a escola ela é o microcosmos da sociedade, né? Aí, assim, nós temos alunos de uma série de lugares, uma série de famílias, uma série de valores, uma série de, como é que eu posso dizer, de mundos, uma série de lentes para olhar o mundo. E aí eu imagino que isso é, assim, talvez, desculpa a palavra que eu vou usar, essas violências, em algumas situações, elas acabam sendo normais, desculpa falar isso, mas porque a gente está refletindo o que tem na sociedade dentro da escola. Às vezes o aluno ele é violento, porque às vezes na casa dele isso é uma situação. Ele falar palavrão na casa dele, mandar para aquele lugar, vai não sei o que É, lá. E aí na escola a gente se depara com isso, né? E aí imagino que violência não é só a violência física, pode ser um outro tipo de violência também. perfeito, Hélio. Nós, gente, enquanto escolas, nós sempre vamos encontrar situações de violência, inclusive essa, como o Hélio bem lembrou, não só a violência física, mas a verbal, porque a nossa sociedade é violenta, infelizmente. Né? Por mais que a gente tenha uma escola engajada, um grupo engajado, uma escola que promova uma cultura de paz, essas situações vão ocorrer. Vocês sabem que eu li não li, tá, gente? Fui passar ali no Insta, e quando o Hélio me falou, estava me falando, me veio na cabeça o Insta, que eu dei uma olhadinha agora à tarde. Não sei se vocês já viram algumas postagens assim. Um pai gritando com uma criança pequena, depois essa criança gritando com o pai quando ele é idoso, né? Que é aquela conduta aprendida. E eu um enunciado de uma manchete que 67% dos professores do estado de São Paulo já sofreram violência na escola, e era violência física. Então, assim, olha como que é preocupante essa questão do clima escolar, né? E que os conflitos e violências,
Eu não sei na cidade de vocês, mas, gente, graças a Deus, eu trabalho em Foz do Iguaçu, mas, assim, a violência verbal, como o Hélio falou, entre eles a gente escuta bastante. Até entre nós, aqui não é muito, viu, gente? Embora Foz aí é uma cidade bem atípica, com suas especificidades, é uma cidade de fronteira, e vocês sabem o que significa isso. A questão das drogas, a questão do tráfico. Aqui é a fronteira mais é a principal fronteira do Brasil. Então, a gente tem uma realidade muito presente em relação a esse sentido com os nossos estudantes. Mas, gente, não é, por exemplo, eu não vejo colegas, né? E eu tenho uma outra, eu faço um outro trabalho junto com os professores do estado aqui em Foz, onde eu vou em algumas escolas. Aliás, eu vou em todas as escolas. Então, eu não escuto isso dos nossos colegas. Ai, Karina, um aluno me agrediu. Ai, sabe? Então, eu agradeço tanto a Deus. Eu não sei vocês aí na cidade de vocês, que o nosso estado, a gente não tem, assim, uma violência marcante dentro da sala de aula, de agressividade com a gente. A gente tem problema, mas eu vejo relato de outros estados, assim, que a situação é muito ruim, né? Principalmente para os professores. E esses conflitos e violência, gente, eles acabam fazendo parte da realidade da escola, né? Como nós conversamos, porque infelizmente a nossa sociedade é violenta, né? E sabe, pessoal, aqui a Adriane colocou, as relações sociais e de convivência estão muito precárias, infelizmente. Na minha escola, aluno já agrediu o professor fisicamente, sim. É uma pena, é uma pena essas situações, né? E realmente estão precárias mesmo. E aí, gente, segundo essa pesquisa, porque a gente agora vai, essa parte do nosso slide, essa parte que vai embasar teoricamente o nosso slide, ela é baseada em algumas pesquisas. E segundo dados desta pesquisa em relação a clima escolar, conflitos e convivências na escola, os alunos negros são os que mais sofrem esse tipo de violência, né? A gente ainda não conseguiu, enquanto sociedade, fazer com que a sociedade, com que os nossos estudantes entendam que cor de pele é um diferencial, como o cabelo, cada um tem o seu, cada um tem um tom, o jeito de falar, cada um tem uma personalidade, tá? Então, gente, de acordo com essa pesquisa, dentro da escola pública, alunos negros, pessoas negras, são os mais suscetíveis a esses conflitos e violências. Outro fator agora, outro grupo que também está, principalmente aqui no Paraná, porque nós temos recebido muitos imigrantes do nosso estado, principalmente pós-pandemia, são os imigrantes, tá? Aqui está faltando um i, são os imigrantes. Então, a gente tem observado também que esse grupo de alunos, como os haitianos, os venezuelanos, eles também estão sendo mais expostos e suscetíveis a esses conflitos e violências, e também aos nossos estudantes, pessoas LGBT. Não só estudantes, tá? Às vezes até professor. A gente não tem no nosso país, gente, eu não sei, não tem uma política onde a gente convive com um colega professor imigrante, né? Nós não temos. Para ser professor no Brasil, você tem que ser naturalizado, o que já não está acontecendo mais em outros países, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, se você é professora de língua inglesa, você inclusive pode trabalhar lá. Você pode pedir o visto, fazer um teste e você trabalhar nos Estados Unidos. Pode falar, Jean. Professora, você comentando aqui a respeito dos imigrantes, né, e está compactuando com o momento que eu estou vivendo agora. Nós temos, assim como todo estado, né, em todo o país, tem várias regiões que têm recebido muitos imigrantes. Em particular, uma escola nossa aqui está com um grupo bem expressivo de venezuelanos, né, e eles começaram a criar, assim, o que eles chamam de panelinhas, né, entre eles, porque é uma forma, né, deles também se protegerem. Porque, veja, se a gente for analisar, eles não queriam estar aqui, né? Eles estão longe da sua terra natal, da sua cultura. Então, para eles também é uma dificuldade muito grande. E aí, como que a escola lida
E aí entra com a educação em direitos humanos. Quer dizer, eu preciso também entender, fazer essa comunidade entender a importância do direito internacional, que prevê, né, esse acolhimento, né, principalmente diante das circunstâncias que eles chegam aqui. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho de coisas que são muito simples, mas com grandes impactos. Por exemplo, hoje nós percebemos que eles têm uma conduta muito melhor de convivência na escola, porque eles estão se sentindo mais pertencentes àquele ambiente. Uhum. Então, por exemplo, sugerimos, né, a gente sentou com a equipe aqui e sugerimos algumas coisas. Colocar, por exemplo, no banheiro o nome na língua deles. Colocar identificações assim na escola, na língua deles, no idioma deles. Entregar panfletos, notícias, coisas no idioma deles. Então, eles começaram a sentir, puxa, aqui nesse espaço eles estão olhando por nós. E começaram a se sentir pertencentes àquele ambiente escolar. Então, entra a educação e direitos humanos também nesse sentido, né? E o resultado hoje é muito positivo. Eles estão mais integralizados com os outros alunos, com os brasileiros. Eles não estão dando mais trabalho como estavam dando, porque daí esse comportamento se reverteu em disciplina, né? Por N situações pessoais deles. Então, hoje eles estão se sentindo mais pertencentes. Está sendo muito positivo. Nossa, que legal. Vocês viram, pessoal? Inclusive, é até uma sugestão também de implementação. Se você tem na sua escola grupos de imigrantes haitianos ou venezuelanos, eles começaram a identificar os locais, né, com a língua, e isso gera também aprendizagem para os brasileiros. Além de sentir, de desenvolver um senso de pertencimento, gera um olhar para aquele aluno, opa, por que que tem essa placa aqui, com esse outro idioma? E é interessante o Jean comentando, e gente, como isso é comum aqui em Foz. Porém, Jean, não é comum nas nossas escolas. Aqui em Foz, em vários lugares, nós temos placas com vários idiomas, em espanhol, em inglês e português. Inclusive, tem um mercado mufato aqui que ele tem escrito em árabe e em chinês também, né? A identificação dele. Que inclusive uma vez ele foi utilizado até em uma prova do Enem. Pegar a imagem desse mercado, né, do Mufato do Boici, que é onde fica na Baixada, onde passa o rio Boici, e, e aí utilizaram numa questão do Enem. Isso traz pertencimento mesmo, tá? Muito legal, muito obrigada aí pela sua sugestão. E, gente, quem quiser falar, pode abrir o microfone e levantar a mão. Não sei se a Eunice queria falar alguma coisa. Sim, prof. Na verdade, eu só queria trazer ao conhecimento da turma, não sei se vocês ouviram essa triste situação ontem. Aqui em Toledo tem um projeto que já tem, acho que uns 12, 13 anos, que é o projeto da Embaixada Solidária, né? Que é um projeto é uma instituição de acolhimento a imigrantes, e não só de acolhimento, como é todo um direcionamento, né, familiar, de emprego, de cidadania, enfim, fazem um trabalho, assim, maravilhoso, né? E a Marechal Cândido Rondon é a cidade bem pertinho daqui, né? E a Edna Nunes, que é a coordenadora que começou esse projeto todo, eles ampliaram esse projeto para Marechal Cândido Rondon, acho que isso no finalzinho do ano passado, começo agora. E há bem pouquinho tempo atrás, depredaram tudo lá, né? Quebraram tudo na Embaixada Solidária, por pura xenofobia, Nossa. né? Por pura xenofobia. E daí o pessoal batalhou, porque, como eu falo, é toda a sociedade engajada, o pessoal da Fiasul, da Sadia, eles têm curso de culinária, direcionamento de alimentos, enfim, assim, é uma coisa bem legal mesmo. E como tem muitos frigoríficos e muitos aviários, etc., em Marechal Cândido Rondon, precisa muito dessa mão de obra, né? Então, tem vindo Exatamente. muita gente. E ontem, os caras destruíram tudo de novo. Quebraram tudo. Nossa. Tanto que foi lançada uma nota oficial hoje infelizmente, de desistência, né? Porque não tem, assim, não tem condição. E o que causou mais revolta é que, enquanto eles estavam sendo atacados, ninguém foi lá socorrer, sabe? Ninguém, do que eu digo assim, do público, né? Polícia, etc. Então, o que me chama a atenção
são cidades assim tão próximas e terem posicionamentos tão diferentes, né? Por exemplo, Toledo, Foz do Iguaçu, com esse acolhimento porque, afinal de contas, é uma terra de fronteira, né? Os municípios aqui, eles são lindeiros, eles recebem, inclusive, royalties da Itaipu em função dessa usina. E o grau, assim, desculpa se tem alguém de Rondon, mas não atinge quem não fez isso. Mas o grau de ignorância, de xenofobia, assim, de desrespeito, então vem totalmente, né, entendeu? A gente faz as coisas nas escolas, ali o negócio é urgente, tem que fazer para a sociedade inteira, né? Porque é, assim, muito, muito triste mesmo, impensável que ainda aconteça isso, né? E tão pertinho da gente, né? A gente sabe do conservadorismo, toda a história de Marechal, de ligado aos núcleos nazistas, etc., mas a gente tinha a impressão que isso tinha ficado assim mais na história, né? Mas está muito, muito, muito presente. E a demonstração cabal disso é o que fizeram ontem com a embaixada, né? Meu Lamentável. Deus do céu. Eu não vi no jornal, tá? Não vi isso nada no jornal. E assim, o Ministério Público, as instituições que são responsáveis, elas têm que agir, né, gente? É o que a Porque nós, sociedade está enquanto cobrando, né, prof? Porque eles nenhuma nota, nada, nenhum posicionamento, assim, é tudo muito estranho, né? Parece que existe uma conivência do poder público em relação a essas barbáries, né? Bem triste isso é mesmo. triste mesmo, meu Deus. E, gente, olha só, colaborando, né, e utilizando o que a Eunice comentou, pessoal, se na sociedade agem assim adultos formados, né, você imagina, eles acabam reproduzindo. Com certeza, tem filhos de pessoas que agiram assim lá em Marechal Cândido Rondon, que vão para a escola, que estarão nas nossas salas de aula. E que Deus o livre, tomara que não, né? E que possa ser que uma hora haja dessa forma, tá? Então, segundo esse levantamento, e vai muito de encontro com o que a Eunice falou, pessoas negras, imigrantes, migrantes, pessoas LGBT e pessoas com deficiência também são as vítimas frequentes de violações de direitos humanos. Pode falar, Hélio. Professora, mas aí não tem uma incoerência nessa conversa? Que De a quem? professora Eunice... Minha? Não, a professora Eunice falou uma coisa, mas quem está fazendo esse processo também não é imigrante? Mas, pois é, Hélio, para você ver o grau de... Hélio, verdade. Também não Entendeu? é imigrante? Porque a Nossa, professora que Eunice falou assim, sacada. a professora Eunice falou assim, o pessoal brinca de ser nazista. Mas, pô, Alemães, eles também são imigrantes, todo mundo é imigrante nessa conversa. Gente, verdade. que nem eu falo, eu não quis polemizar, mas Mas se tiverem faltaram na aula de escola, né? oportunidade, leiam o Pobre de Direita do Gessé de Souza, que ele explica tudo isso, colega. Inclusive, assim, entendeu? Que é bem isso. Só veem essas pessoas que a professora citou como imigrantes e não se enxergam, entende? Não conseguem É, se perceber que são da mesma situação. É E só olhar na os certidão de imigrantes nascimento. alemães e italianos, eles têm um grau de superioridade enrustido. Eles se acham... É tipo os colonos, chegaram aqui e receberam as colônias. E os escravizados receberam o quê? Entendeu? Então, isso faz parte da história de colonização do próprio Brasil, né? Mas eu concordo plenamente com o que você está falando, é uma coisa absurda, assim, é absolutamente contraditório, né? é Isso aí. verdade. Fábio, Oi. Então, há umas 2 semanas a gente estava conversando, estava com um grupo de amigos e a conversa me incomoda muito quando eu me enveredo para a área de educação por pessoas que não vivem esse meio, né? E vem sempre aquela falácia de que um dos problemas é que a escola ela tem que ensinar, não educar, e porque educação vem de casa. Cara, assim, uma coisa são conceitos de convivência, né? Educação, ela só existe a educação formal, ponto. Essa coisa dessa coisa moral e tal, aí cai exatamente nesses dois exemplos que vocês acabaram de citar. Tem família que é certo você chutar mendigo na rua. O pai acha lindo o filho fazer isso. Então, não é a família que vai resolver o problema da escola. A escola tem que se resolver por si mesma. A escola tem que entender que ela tem que passar a educação científica, formal, e não conceitos morais no aspecto, né, metafísico para as pessoas. Esse é um problema muito sério mesmo, assim, né?
E daí, pegando o exemplo do Jean ali, infelizmente, parece que a gente está caminhando para uma sociedade como era os Estados Unidos nos anos 70, começo dos anos 80, que tem aqueles filmes de gangues, né, tipo Colors e tal, que você vai ter aquela segregação, né, os latinos, os asiáticos, e todo mundo se odiando, vão virar quadrilhas que vão se matar logo ali adiante, né? Enfim, o Gran Torino também mostra bem essa questão. Cada vez mais os grupos vão se isolando dentro do processo, né? E a coisa vai fugindo ao controle da organização social, que na verdade não está muito aí para isso, desde que estejam trabalhando e produzindo. Olha o exemplo de Santa Catarina, né, colega? A Eliane Aparecida, pode falar. Pronto, só mudando um pouco a direção da conversa, uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala do clima escolar, porque fica muito restrita a relação aluno com aluno. Eu acho que a gente precisa falar também das violências cometidas, inclusive entre pares, inclusive professor com aluno, ou funcionários com os alunos. A gente tem muito caso, muitas denúncias de assédio moral, assédio sexual, misoginia. Eu também trabalho no núcleo de educação e a gente faz acompanhamento nas escolas. E hoje mesmo eu recebi o relato de uma pedagoga que ela foi ameaçada de morte por um professor, justamente por conta, né, porque ela está ali fazendo o trabalho dela, fazendo acompanhamento, cobrando o que ela precisa cobrar, e o professor ameaçou ela de morte. Então, ela não sabia como se proteger, lógico, ela fez um SIGO e essas coisas todas que ainda é possível fazer. Mas ela não esperava que fosse ter que responder, fazer reunião com o professor, com o advogado, e até hoje ela tem medo porque o professor continua na escola. E aí ela falou que perguntaram, mas se você ficou com medo, por que você não fez um boletim de ocorrência? Ela falou assim, porque eu tenho medo até hoje, porque ele pode simplesmente me agredir no meio da rua. Nós estamos falando de pessoas adultas, né? Então, assim, eu tenho algum tempo de chão de escola e já me deparei com várias denúncias de assédio moral e assédio sexual na escola, e que no máximo dos resultados dessas denúncias é trocar o funcionário de uma escola para outra. Então, eu acho que a gente também precisa falar um pouco mais dessas relações de poder que são travadas dentro da escola, de cima para baixo. Não é só entre os alunos. O clima escolar também passa pelas relações de trabalho entre nós profissionais, direção, já várias denúncias de assédio por conta de direção relacionada a professores. E eu não sei, assim, lógico, eu não conheço profundamente a estrutura do Estado para esse tipo de denúncia, né? Mas são coisas que têm me incomodado bastante, particularmente agora que eu estou no núcleo de educação fazendo acompanhamento das escolas. Então, eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão, né? Direitos humanos escolar não é só falar de alunos, não. A gente precisa falar de nós também. Eliane, assim, sendo bem direta, a SED que tem que responder isso aí. Por exemplo, nós temos os canais de SIGO, né, a ouvidoria, e a SED que tem que utilizar, porque ela é a nossa mantenedora. Então, ela que tem que agir. Então, ela não pode deixar um professor simplesmente ameaçar uma colega de morte e estar trabalhando na escola. Então, a SED precisa agir. Então, nós todos, enquanto professores, pedagogos, técnicos, né, que às vezes estão lá no núcleo, a gente tem que cobrar deles. Esse professor, eles têm que agir, né? Esse caso que eu estou falando hoje, que eu fui hoje, já é recorrente. Tem várias denúncias, vários amigos, e eles vão levando, vão empurrando, e todo ano o professor pega aula. Então, todo ano ele está aterrorizando uma escola. Eu falei, gente, mas como é que pode um negócio desse? A gente, quando passa no concurso, faz exame até, né, de antecedentes criminais. E a pessoa está lá na escola, trocentos processos, trocentos SIGOs, e todo ano continua pegando aula na escola, ameaçando pessoas, ameaçando alunos, ameaçando a equipe, e ninguém faz nada. Então é bem complexo essa estrutura. Eliane, chama o pessoal do teu núcleo e cobra da SED. Eles é que tem que resolver isso aí. É com eles essa alçada, né? Porque realmente
Imagina, a gente já tem toda a gama de dificuldades, de complexidade, de desafios para trabalhar com os nossos estudantes. E a gente tem que ser exemplo. Como é que eu vou trabalhar a educação em direitos humanos se eu não sou exemplo enquanto professor? E se com uma colega esse professor age assim, imagina com um estudante, que hierarquicamente, digamos assim, até por questões de tamanho, o estudante está numa situação, não, né? Isso não existe, mas inferior a ele ou um pouquinho abaixo. Então a sede tem que tomar providência. E aí, pegando esse gancho, gente, que a Eliane falou, que todos vocês falaram, tá? Educar em direitos humanos, a gente ensina o quê? A conviver com as diferenças, né? E desenvolver respeito a quem? A pessoas com deficiência, pessoas LGBT, migrantes, pessoas negras, conviver com os pedagogos dentro da escola, conviver com os professores, conviver com a direção, sempre assim, nessa relação de pares, né? Aqui tem diretores, não sei se tem diretor nesse grupo, mas se tiver pedagogos e professores, a gente também, pessoal, falar com empatia, com respeito com o nosso colega. O nosso colega é nosso colega de trabalho, é um profissional que estudou e que está ali. E tudo isso faz o quê? Que diminua os conflitos, as violências, melhora a convivência e a gente tem um clima escolar positivo, né? E melhora, inclusive, na aprendizagem e no desempenho acadêmico, um clima de paz, tranquilo, calmo, vai se refletir na sala de aula, vai se refletir no clima escolar mais na dimensão, vai refletir no clima escolar positivo e vai se refletir diretamente na dimensão desse clima escolar da aprendizagem em sala de aula. Leise, você pode ler para nós este slide aqui, por gentileza? Sim. Ações para melhorar o clima escolar. O clima escolar educa os novos alunos, segundo suas referências construídas a partir das experiências e ações desenvolvidas na escola sobre a responsabilidade da equipe. Portanto, não pode ser só intuitiva. Ou seja, as atividades podem até envolver brincar no escuro, mas nossas propostas precisam de nitidez e embasamento. Obrigada, Leise. Então, olha só, gente, para nós trabalharmos, né, Eliane, aqui também traz até talvez uma resposta para a sua fala, que é super pertinente. Desculpa, Eliane, muito preocupante, viu? Fiquei preocupada com o seu desabafo. A gente precisa se embasar nas ações que nós precisamos ter, né? O que tem para nós? Ah, eu vou lá, vou chamar meu aluno, eu vou falar do estudante, eu vou lá, vou chamar eles, vamos conversar e vamos resolver. Não, gente. A questão emocional, a questão de direitos humanos, a questão do respeito é algo socialmente, cientificamente construído na nossa sociedade. A gente tem embasamento para trabalhar, tá? Então, pessoal, como assim, Karina? Como assim embasamento? Olha só. Nesse sentido, quando propomos ações a serem realizadas com os estudantes, precisamos considerar o que queremos produzir de mudança por meio delas e, preferencialmente, executar a partir de experiências anteriores que tiveram evidências de bons resultados. Tudo que nós temos como humanidade, o conhecimento que a gente passa um para os outros, a nossa própria linguagem, né? A gente está aqui conversando entre nós, ela foi construída. Se você voltar no tempo e pegar o português lá do Brasil Colônia, ele era outro português. Então, tudo que a gente utiliza foi construído historicamente pela humanidade. E a gente também tem ações de relações, de boas relações e de respeitos construídas que a gente pode utilizar para ter atitudes mais assertivas, ações mais assertivas dentro da escola. Isso nos protege, pessoal. Eu falo por si só, tá? Aliás, falo por mim mesma. Depois que eu comecei a trabalhar essa temática, eu tenho um 7º ano e eles são terríveis, porque eles não têm filtro. E eles já eram um 6º ano muito complicado no passado. E eles, assim, se agridem e acontecem de tudo lá, tá? E eu tenho conseguido me manter, assim, calma, fora da relação, tentando ser imparcial, levá-los a refletir, levá-los ao amadurecimento, levá-los à conscientização. Algumas vezes eu tive êxito,
Lembrando que a aula começou em fevereiro, nós estamos em abril, tá? Se a gente pegar, não teve 2 meses de aula, porque a gente teve feriado de carnaval, tivemos um feriado agora grande da Páscoa, mas, gente, pode ser que eu tenha que buscar direção, né, num próximo conflito, pode ser que eu tenha que chamar a família, mas os conflitos que eu tenho passado e observado, eu tenho conseguido resolver com essas dicas aqui, com essas ações aqui da minha formação, sabe? E criar um clima com eles assim, não, acabou, vida que segue, sabe? Bem de cultura da paz mesmo, que assim, teve o problema, teve uma vez, não sei se eu cheguei a contar para vocês, que os meninos queriam linchar o outro aluno, ele teve que ser tirado da sala pelos outros colegas. Ele simplesmente passou a mão no seio de uma aluna. É um aluno que vem de uma história de agressão em casa, a mãe desconta nele todos os problemas que ela teve. Ele mora aqui na Vila A, que é o bairro de Itaipu, e é o bairro mais inteligente do Brasil, mas vocês sabem, né? É bairro mais inteligente do Brasil, mas é Brasil e é assim. Já viram aquela foto ali de São Paulo, do Morumbi, que tem uns prédios maravilhosos e do lado tem Paraisópolis, maior favela de São Paulo, maior comunidade. Então a gente lida com os extremos aqui. E tem uma comunidade no fim, não dessa avenida aqui da minha casa, mas da outra de baixo, que eu moro bem perto de uma avenida, aqui na Vila A, que o fim dela, gente, é essa comunidade. E esse menino, a mãe dele não tem fogão, ela cozinha com a aguinha do rio, se eu não me engano, arroz de Upirá, que vai desaguar no Rio Paraná, que é o rio da usina e que faz divisa com o Paraguai. Então, só que assim, ele veio para a aula, passou a mão no seio da aluna, vieram me contar, chamei a aluna e a gente foi resolver e os meninos ficaram indignados, foram para cima dele. E a gente conseguiu resolver. Eu chamei a professora, porque ele tem laudo, isso não justifica. Chamei a professora, chamei a pedagoga, e nós conseguimos resolver nesse primeiro momento, porque não dá para contar com a mãe. Então, pessoal, a gente precisa usar, e tem algumas coisas, eu sei que vocês usam, eu acredito em vocês. Eu acredito porque eu também estou em sala de aula igual vocês. A gente precisa usar o que a gente tem de bons resultados, tá? Eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia, por exemplo, que a gente tinha cadernos, orientações que podem nos ajudar em relação a isso, em relação aos conflitos, tá? Então, por exemplo, sabendo das relações entre educação em direitos humanos e clima escolar, nós podemos planejar as ações que iremos implementar partindo dos documentos oficiais, que é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e o Clima Escolar Positivo. Aqui, gente, eu sei, tá? Se eu fiz falar isso para as pedagogas, elas vão me fazer essa carinha aqui, ó, de brava, e com toda razão, né? Quem que é pedagoga aqui? A gente tem pedagogos aqui, não tem? Acho que a Adriane né, Adriane? Pedagoga? A Adriane Policelli? Ou não? Não, Karina, eu não sou, não. Eu sou Ah, readaptada, mas eu sou apoio pedagógico. Elas falam que eu só não legal. sou pedagoga com diploma, mas eu virei a pedagoga lá. E eu não sei se você vai concordar comigo, Adriane, como as pedagogas estão cheias de trabalho, né? Assim, muito, elas estão sobrecarregadas. Tanto que eu estou sobrecarregada porque eu estou com o trabalho delas. Então, tudo que era para elas sobrecarregou eu e mais uma professora readaptada, e mesmo assim elas estão sobrecarregadas. Eu ia sugerir, né, que de repente os pedagogos, a equipe diretiva, fizesse porque nós, professores, estamos ali envolvidos nos planejamentos dos componentes curriculares. Aí hoje nós temos vários componentes curriculares novos que demandam estudo nosso, né? Mas assim, talvez os pedagogos não sei, mas o diretor aí responsável pela parte pedagógica da escola buscar nesses documentos, sugerir para os professores, fazer um apanhado, de repente, de algumas ideias para passar para os professores como um apoio também. Ou vocês também, gente, nós, né, a hora que tivermos um tempo ali
conseguir fazer um link com a nossa sala de aula, com o conteúdo que nós estamos trabalhando, a gente buscar alguma atividade relacionada aí aos direitos humanos, né? Bom, então a gente tem aqui algumas orientações, tá? Esse Plano Nacional de Educação a gente já falou lá no início, então aqui é só para a gente entender e para a gente dar uma rememorada na nossa memória. Então, ó, interação com a comunidade local, incentivar projetos culturais, combater formas de violência, ele vai lidar com essa questão, tá? E aí a gente tem também o nosso plano nacional, plano estadual também de educação em direitos humanos, que vai nesse mesmo viés. A gente trabalhar com interação com a comunidade local, incentivar projetos culturais também, as relações dentro da escola, combater formas de violência. E o clima escolar positivo, gente, ele nos orienta de forma mais prática, como realizar ações de escuta ativa, dicas e orientações de como estimular uma cultura de paz, e como tomar decisões coletivamente. Então, de repente, algum professor está passando por uma situação bem pontual, vocês podem utilizar esse clima escolar positivo. Pode falar, Adriane. Karina, eu não sei as outras escolas aí com os professores aqui presentes, mas isso tudo já é trabalhado dentro da nossa escola. Por mais que a demanda seja imensa, não tem como deixar esses temas de fora, porque é o nosso cotidiano. Isso tudo está presente todo dia. Então, nós temos o espaço da escuta ativa, até quem é o nosso coordenador aqui é o Jean, que está no curso. Eu que sou a referência de escuta lá na escola. Então, a gente tem um espaço, a gente escuta esses alunos, a gente faz um trabalho de cultura de paz lá dentro, a gente procura manter um bom relacionamento com a rede de proteção, com o pessoal da equipe multiprofissional, os psicólogos estão sempre lá na escola, trabalhando tudo isso que você falou. Então, a gente trabalha bastante, mas esse caderno, esse guia de clima escolar positivo, eu vou pegar lá e vou deixar ali mais presente para a gente estar olhando, né? Isso é importante, que a gente tenha o guia, né? Que a gente segue o guia. Uhum. Mas gostei da ideia, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Todo dia isso é trabalhado, é falado, na mediação ali dos conflitos. Até no comecinho do nosso curso, eu acompanhei a pedagogia em sala, que ela foi lá fazer uma mediação numa turma, e até falei para ela, nossa, você acabou de dar uma aula de direitos humanos, né? Falei para ela. Então, ela tratou bastante desse assunto que a gente fala aqui. Uhum, que bom. E eu acredito, Adriane, nós não tem, acho que foi o Fábio que falou, né, em uma fala dele, que não tem como você ser professor e você não educar. Né? Não esse educar aí, como ele falou até, gente, esotérico, uma coisa, mas ele falou educar mesmo, a questão dos direitos humanos, do respeito. Então a gente passa conhecimento científico e a gente não tem como não fazer, não é indissociável, né? A questão do respeito, a opinião, ao corpo do outro. Isso eu acredito que nós fazemos sim, tá? E ali aquele guia, ele é um guia também, é mais para a gente ter outras sugestões, tá? Mas muito obrigada pela sua colaboração. E que bom que a sua escola está nesse caminho. Que bom mesmo. Gente, aqui são as 5 etapas do ciclo de melhoria escolar, tá? E aqui são sugestões para quem está. E assim, Eliane, até nessa situação que está envolvendo 2 professores, ó, que é algo que precisa, né, ser passado. O que a gente, porque isso de uma certa forma acaba se refletindo nos estudantes. Porque você tem uma pedagoga que vive em tensão, vive preocupada, né, com a sua segurança. Como é que ela lida? Ela não tem tranquilidade para lidar de repente com uma situação de que às vezes ela precisa atender. Isso acaba interferindo no clima escolar como um todo, né? Então, aqui, gente, ó, etapa 1, preparação. É ali quando vocês pensam, eu vou fazer uma atividade, vou fazer uma fala, ou que nem a Adriane colocou, a pedagoga vai fazer uma intervenção pedagógica lá na sala. Aí eu avalio, né? Perdão, eu vou me preparar para isso. Aí eu avalio. Aquela turma tem condutas de falta de respeito. Aí ela planeja o que ela vai falar, como ela vai falar, ou atividade. E aí ela implementa. E essa reavaliação ocorre depois. Os professores estão relatando: a turma melhorou, deu resultado.
tá? Então, esse é o ciclo que vai ocorrendo dentro da escola. E a gente vai fazendo ele, a gente às vezes não põe no papel, mas é sempre assim, não é? Às vezes é preparação, o professor passou para a pedagoga, chama os pais, conversa com os pais, fala com os pais, daí depois vem aquele retorno. Ah, o fulano melhorou. A gente usa essas palavras. O fulano melhorou a situação. Ah, foi conversado com os estudantes, melhorou a situação, tá? E aí, gente, olha só, aqui são duas notícias que trouxeram para fechar aqui, né, a nossa parte teórica para a gente passar para a parte prática. O uso excessivo de telas preocupa especialistas e acende alerta para o desenvolvimento infantil. Levantamento mostra que 78% das crianças de 0 a 3 anos e 94% das de 4 a 6 anos têm contato diário com celulares, tablets ou TV. Especialistas de Sorocaba alertam que o uso prolongado pode comprometer o desenvolvimento, a socialização e favorecer quadros de dependência. Excesso de tela pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Lei que restringe o uso do celular nas escolas visa mitigar efeitos negativos nos jovens. Especialista afirma que excesso pode piorar a saúde mental e diminuir o desempenho acadêmico. Eu estou vendo assim alguns alunos meus lá do ensino médio já tentando, querendo tirar o telefone do. Hoje eu dei aula para eles no meu IFA, já querendo tirar o telefone. Opa, pode guardar. Pode guardar esse celular. A gente não pode perder esse fio, tá? A gente tem essa lei, não sei nas salas de vocês, nas escolas, mas a gente, como professor, a gente tem que já chamar a direção, pedagogo. Ó, vamos dar um jeito, porque a gente não pode retroceder. Porque eu não sei vocês, mas eu achei assim que foi muito positivo essa questão da proibição do uso de celulares em sala de aula. Bom, meus queridos, então agora nós chegamos no nosso na prática, tá? Aqui, gente, olha só. Reunidos em subgrupos, vocês vão acessar o material de apoio e vocês vão realizar uma descrição mais detalhada de uma prática pedagógica a partir de uma dimensão do clima escolar. Vocês podem usar como vocês podem usar como base ideias apresentadas em reuniões anteriores ou consultar o link com sugestões. Esse link aqui tem um monte de sugestão de implementação. Vocês podem utilizar as sugestões que estão aqui, tá? Então, olha só. Aqui já tem uma dimensão do clima escolar, tá, gente? Ensino e aprendizagem. Deixa eu colocar aqui para vocês o material para vocês irem abrindo, tá? Copiar e colar. Esse vai ser o nosso último link do Na Prática, tá, pessoal? Isso, ó, o grupo 1 tem a dimensão ensino-aprendizagem, o grupo 2, relações sociais e conflitos, o grupo 3, regras, sanções e segurança, o grupo 4, intimidação entre alunos, bullying, e o grupo 5, de família, escola e comunidade, tá? Então, gente, aqui está o material do trabalho, e aqui está o Genial, eu falo Genial, que tem sugestões que vocês podem. Karina, eu posso pegar daqui? Pode. Eu posso escrever lá do jeito que está aqui na sugestão? Pode, tá bom? O grupo de vocês pode. São sugestões. Então, meus queridos, nós teremos 15 minutos para fazer essa atividade, tá? Vou fazer as salas temáticas aqui. Vou dividir em 4 e quem ficar na sala principal vai ser o grupo 5, beleza? Porque as outras turmas já vem, já sai ali com o númerozinho, tá? Então, para vocês, só um bocadinho. Deixa eu fazer isso.
arrumar vocês aqui. Pessoal, nós vamos ficar com todos os grupos com 4 cursistas, tá? Nós teremos 15 minutinhos, é rapidinho. Daí, se vocês terminarem e já quiserem ir voltando, para a gente já fazer a nossa socialização, fiquem à vontade, tá bom? Então, estou abrindo as salas, coloquei o material. Eu aproveito esse momento também e já faço a chamada de vocês, tá? Qualquer coisa, eu vou nas salas para tirar as dúvidas. Só lembrando, tá? Grupo 5 é o que fica na sala principal. Prof, não dá para te ouvir. A Eliane Cristina precisa aceitar a sala dela. Isso aqui, não? Tô perdida. Quem que é a Eliane Cristina? Acho que já saiu. Já saiu, né? Onice, você está no computador? Eu tô. Porque tem que digitar, né? Mas o meu não aparece. Já... Meninas, eu já entrei lá e coloquei o nome de nós 4, tá? Então, beleza, pode fazer aí. Qual que é o nosso tema mesmo? Nós somos o grupo 5. Vamos colocar aqui, tá assim, ó. Descrição das práticas pedagógicas a partir das dimensões do clima. Dimensão do clima, família, escola e comunidade. Colégio Estadual Potência, professores se queixam reiteradamente da baixa participação dos pais e responsáveis dos estudantes em reuniões para as quais são convocados. E aí tem a prática pedagógica, o público-alvo, o objetivo e os materiais necessários. Então, a gente tem que falar sobre essa baixa participação dos pais nas reuniões que são convocadas. Qual seria a nossa prática pedagógica relacionada a isso? Uma prática para chamar atenção para a participação dos pais, seria isso? Para fazer com que eles participem, né? Então, olha, o que a gente andou fazendo aí há algum tempo atrás, a gente fazia bingo, sorteio de brindes, foi uma alternativa que a gente encontrou. Foi por um tempo, assim, mas depois, logo também, eles não gostam de participar, muitas vezes porque fala que é em horário que está trabalhando, né? Então, nós buscamos até outra alternativa de fazer à noite. Aí não podia ir porque não tinha com quem deixar os filhos. E se levasse, não conseguia participar da reunião.
Então, eu não sei na escola de vocês, mas é uma situação bem complicada. E se sugerir reuniões online, como a gente está fazendo, será que de repente não teria mais adesão? Então, não sei. É diferente, né? E tentar ofertar essa reunião online em, digamos, 2 horários diferenciados para tentar né, ter uma possibilidade maior para esses pais que não têm. Porque é complicado, às vezes, quando marca a reunião em horário comercial, né, gente? Realmente é complicado para os pais, né? E também mudar o foco, né? Que sempre reunião é para falar mal do filho, né? Eu acho que mudar o foco, até para eles acostumarem, fazendo roda de conversa, assim, hoje vem um, amanhã vem 2, amanhã vem 3, assim, onde cada um possa falar, tirar essa coisa que reunião é só para falar mal do filho, né? Uhum. Tem que ser um momento acolhedor, né? A gente já fez também roda de conversa, separou por turma para apresentar, mostrar as atividades dos alunos. Uma coisa também que eu acho que pode, tipo assim, ser um chamariz, por exemplo, propor uma palestra ou uma fala de alguma pessoa, de um especialista, de um juiz de direito, sei lá, alguma coisa assim, que daí utiliza isso como um chamariz e daí já pega um gancho para tentar trabalhar algumas coisas específicas na escola. Legal isso aí. Legal. Gente de fora, né? Que eles estudam mais do que a gente. Isso. Aquela história, santo de casa não faz milagre, né? Então, de repente, um promotor, um psicólogo ligado a essa questão da educação, de repente fazer uma palestra para os pais sobre a questão, sei lá, do autismo, que é uma coisa tão presente, ou da exclusão, e abrir espaço para que eles possam falar, se posicionar, né? E também, assim, não desistir, né? Porque no meu colégio já desistiram, sabe? Então, eu acho assim, vem 2, vem 1, vem 3, mas ser constante, assim, fazer, não te digo toda semana, todo mês, mas que, assim, eles já saibam que naquele dia, vai ter a reunião. Né? Porque na minha ele abriu mão, ele não faz mais. Nós fazemos. E acho que ainda fazemos bastante, porque às vezes tem semestre, dependendo da necessidade, o que a gente marca mesmo são 2 por semestre, mas dependendo da necessidade, a gente faz 3. Então, eu acho que é assim, fazer, né? Ser constante. Uma coisa que eu percebi, apesar de não participar muito em função dos horários, como tem agora a entrega da certificação dos alunos, os pais acabam vindo por, né, assim, legal, meu filho recebeu o certificado. Aí, de novo, você já pode pegar um gancho ali, entendeu? E, né, já emenda uma reuniãozinha sobre algum contexto de sala, enfim. Sugestões, né, gente? Não dá para perder a oportunidade quando eles estão lá, né? Isso eu acho. Eu coloquei ali como prática, né? Porque a gente precisa colocar uma, vocês estão dando várias, não sei se vocês concordam. Prática pedagógica, uma roda de conversa de acolhimento e escutativa. Ótimo. Porque, assim, pegando as falas de vocês, não é só para cobrar, né, do pai e falar mal do aluno. Mas dentro dessa conversa, a gente pode colocar o que o Alice falou, da entrega de certificados, de ouvir os pais, a dificuldade com esses pais em casa, com os filhos, convidar alguém para participar dessa roda de conversa, de repente uma psicóloga ou um assistente social, né, que possa escutá-los a nível profissional, não só a gente, né, mas também uma profissional da área da saúde ou dos serviços aí. Então, como público-alvo, eu coloquei responsáveis, né, da família, e o objetivo a gente colocaria o quê? Maior engajamento da família na escola, né? Na vida escolar, eu acho. Porque tem uns que se interessam, não vamos falar que é generalizado, né? Mas tem uns que não dão bola mesmo.
Pelo menos no meu colégio tem. E uma coisa, eu percebo pelas minhas filhas, hoje em dia já estão na faculdade, enfim. Mas, gente, os filhos ficam tão felizes quando o pai vai na escola, né? Para não falar mal dele, lógico, né? Mas quando tem apresentação, qualquer coisa, assim, por mais bobo que seja, se você vai lá, se você prestigia, ficam tão felizinhos, né? E hoje em dia eles não vão mais, né? Assim, o trabalho em primeiro lugar, né? Assim, não tiram, leva uma declaração que você teve aqui. Eu também sou mãe, já fiz muito isso de eles não vão. Esses materiais necessários aqui, o que vocês acham para essa roda de conversa escutativa? Eu fiz na escola, o ano passado, eu tinha a disciplina Projeto de Vida, que alguém aí leciona. Eu fiz com os alunos, bem no início do ano, antes da primeira reunião com os pais, uns marcadores de página. E aí, nesse marcador de página, eu falei para eles colocarem ali qual seria o projeto de vida deles. Qual seria o sonho de vocês? Qual o projeto de vida de vocês? E lembre que esse na página vai ser apresentado para os pais de vocês que vierem na reunião. Os pais de vocês vão ver qual é o sonho dos filhos. Né? E aí eles produziram esse marcador de página. E aí, no dia da reunião, o marcador estava lá. A gente fez uma árvore, de galho mesmo, está lá na escola até hoje essa árvore. Coloquei na lata com cimento, fiz o galho da árvore e penduramos todos os marcadores lá. Aí, os pais pegaram e eles tinham que localizar na árvore qual era o cartão do filho deles. E ler qual era a mensagem que o filho colocou no cartão e escreveu no lado oposto do cartão qual seria a contribuição dele, enquanto pai e mãe, né, na realização desse projeto de vida dos filhos. Foi bem bacana, porque depois a gente legal a ideia. Levamos de volta para a escola para os filhos lerem, né? Bem legal. E aí foi bacana pelo seguinte, porque os pais que não foram, os filhos cobraram. Né? Então, professora, eu quero levar meu sonho do meu pai em casa, para minha mãe em casa, porque eu quero que ele escreva no meu cartão também o que ele, como é que ele vai contribuir para que eu realize meu projeto de vida. Então, aí foi bacana. Legal. Como é que ficou o objetivo? O objetivo, por enquanto, está só maior engajamento e participação da família na escola. Fortalecer o vínculo, né? Família e escola, de repente. Acabou? Tem mais alguma coisa? Tem os materiais necessários. O que a gente precisaria para fazer essa roda de conversa? Bolacha pedagógica, chá. Lanche. Uma sopinha, né? Coisa que... Um cafezinho, né? Uma sala climatizada? Sim. É um ambiente legal, assim, né? Arrumado, bonitinho. Uma música ambiente para iniciar bem. E o passo a passo? Passo a passo? Convocação, espera ansiosa. Expectativas. Convocação, daí a acolhida, tem a acolhida humanizada, né, que a gente fala. A organização do ambiente, né? Organização do ambiente. Acho que é isso. O que mais? Tá ótimo, Eliane. A gente pode colocar aqui participação de convidados, como Câmbio. Tá bom, meu anjo.
Aquele link que está ali é para colocar lá? Você sabe me dizer? O link da atividade, pessoal? É o de baixo ou de cima? É o de cima, porque o de baixo é o Geniale, não é? Ah, o Genial, isso. Eu É estou o de colocando cima. no mural também, pessoal, tá? O pessoal já está voltando. Estou colocando aqui no mural para vocês, até o do Geniale também no mural, tá? Para ajudar vocês ali na implementação, se caso alguém quer tirar alguma ideia. Ó, o pessoal já está voltando, sejam bem-vindos. Estão todos aqui de novo. Então, pessoal, olha só. Cuidem aí com a câmera, tá? Que a bonitona fecha. Aí a gente tem que abri-la novamente. Gente, agora, sabe o que nós vamos fazer? Vocês viram que tinha ali um nome para um relator e um nome para um redator? Vocês viram? O que nós vamos fazer? Até 2 minutinhos, cada relator do grupo vai apresentar o que fez, tá? E aí, depois disso, eu coloco aqui os links do RAF, que vocês já estão, ó, feras para responder, já responde, já organiza tudo, e o link do formulário, tá? Então, agora, vocês querem que eu compartilhe, pessoal, o link da atividade aqui? Aí eu vou compartilhando e o relator vai apresentando, pode ser? Tá bom, vou fazer isso. Deixa eu só pegar aqui. Eu já coloquei no mural lá também o link da planilha de apresentação, tá? Então, quem quiser depois preencher ali com a ordem das apresentações, que eu vi que tem um pessoal querendo já. Aqui. Então, vamos lá. Grupo número 1, pessoal, até 2 minutinhos, tá? Vou abrir aqui, deixa eu olhar. Cópia número 1. Nós temos o relator que é o Hélio. Vamos lá, Hélio, conversar com a gente sobre o que vocês fizeram? São 8h02 até 8h04. Quando chegar no final, Hélio, eu vou subir essa cornetinha, tá bom? Para todo mundo poder falar. E vocês aí, depois a gente fazer o RAF nosso RAF de cada dia e o formulário. Vamos lá, grande Hélio. Então, tá bom. Bem, a dimensão do clima, ensino e aprendizagem. Situação. Na Escola Estadual Horizonte, estudantes têm apresentado desempenho baixo em avaliações internas e externas e reclamam de não entender o conteúdo das aulas. Aí, né, qual que seria a prática pedagógica? O que a gente pensou? Né, retomada de conteúdos e metodologias, mudança de postura dos alunos, né, pesquisa com os alunos, qual é o problema específico em relação a essa não aprendizagem. Uma autoavaliação dos alunos para criar um forms que estabeleça o perfil da turma e indique as possíveis falhas no processo de ensino-aprendizagem. E aí, esse form seria sem identificar, porque daí o aluno talvez ele fique mais à vontade para falar o que ele está sentindo, qual que é a situação que ele tem. Né? Eu não estou aprendendo por conta disso, por conta de tal e tal situação. E aí também verificar porque cada aluno aprende de um jeito diferente. Como eu, como vocês, como qualquer um de nós aqui, tem um jeito. Alguns são mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos. Então, para tentar ver o perfil não só dos alunos, mas das turmas também. Bem, o público-alvo é toda a comunidade escolar. O objetivo é melhorar, e aí, né, a roda de conversa e tal. E para finalizar, fazer uma roda de conversa, né, para que se chegue ao consenso de como melhorar isso. Então é um trabalho coletivo. Como a escola é coletiva, tem que ser um trabalho coletivo. Muito bem, parabéns. Excelentes ideias aí. Sugestões, né? Os grupos sempre trazendo sugestões de implementação. Então, agora, o grupo 2, que nós não temos relator, vocês vão ter que escolher um relator agora. Quem vai ser o relator do grupo 2? Ou enquanto vocês escolhem aí no chat, eu vou passar para o grupo 3, pode ser? Que é a Zenaide.
Então, grupo 2, vão escolhendo no chat aí o relator, meus queridos, tá? Então, Zenaide apresentando. Descrição de práticas pedagógicas inéditas. A dimensão do clima, regras, sanções e segurança. No Colégio Alfa, as punições para a mesma infração variam conforme o estudante envolvido, criando uma percepção de injustiça e sensação constante de que o ambiente é imprevisível e inseguro. A prática pedagógica. Nós escolhemos lá a caixa de sugestões. Público-alvo. Alunos de todo o colégio, professores, funcionários, equipes pedagógicas e diretiva, com o objetivo de promover a escuta ativa dos estudantes e também dos professores e funcionários, a fim de sanar situações de injustiça e insegurança referente às regras e sanções aplicadas aos alunos. Um outro objetivo é propiciar um ambiente escolar com um clima saudável e justo. Aí os materiais necessários, uma caixa decorada para que os alunos identifiquem a finalidade, papéis, canetas, o passo a passo. Disponibilizar uma caixa física, orientar os estudantes sobre o objetivo das sugestões, estabelecer um período de coleta, analisar as contribuições recebidas e socializar os resultados e encaminhamentos. Muito bem, parabéns, que legal essa questão da caixa de sugestões, gente, vocês viram? Que bacana! Então, eu vou voltar para o grupo 2, que eu estava rindo aqui, que ali no grupo eles estavam escolhendo por livre espontânea escolha o Fábio. Então, Fábio, enquanto o grupo 4 se organiza, pode falar. Beleza. Não, na verdade é que eu que joguei meio que a proposta, então daí a gente só foi afinando ali. Assim, aquilo que eu comentei ali, né? É uma atividade que eu já tinha para uso em sala de aula que servia para qualquer tipo de preconceito, usava mais para a questão do racismo, né? Que eram algumas perguntas, assim, do tipo, você já ouviu, você já se sentiu alvo de comentários, brincadeiras, né? Você, enfim, como você se sentiu e tal, e depois reverter essas perguntas. E você já fez esses comentários, o que te levou a isso? Então, o objetivo maior era colocar o proferidor no papel de alvo, né? Fazer a inversão da situação, né? Promover que ele reflita que essas coisas acontecem, por mais que a gente não goste, elas acontecem na sociedade, e ele se colocar no papel de vítima mesmo, né? Inverter o lado da moeda para que ele possa se sentir doído também, entender a ideia da empatia mesmo, né? Na prática, né? Da forma mais complexa ali, né? Então, a ideia era que, por meio de uma roda de conversa ou um forms, você jogasse essas questões para eles, né? Isso serviria tanto para os estudantes quanto para a equipe de servidores da escola, né? A ideia era a construção de um clima escolar favorável. Poderia ser, como se fosse uma roda de conversa, né? Numa sala de aula, né? Por um forms, um formulário digital, ou mesmo uma caixa de sugestões, alguém jogar ali, talvez uma ideia meio de nuvem de palavras, alguma coisa assim também, né, um brainstorm ali, para que aquelas ofensas ou sentimentos fossem aflorando e a partir dali fossem sendo discutidos, né? Ia rolar uma choradeira enorme, mas enfim, né? Seria uma coisa que seria interessante, né? Então, organizar um círculo, focar em alguma temática, né? Escolher algo que se perceba que é recorrente naquela, porque tem comunidades em que o racismo não é tão frequente quanto a homofobia ou outras xenofobia, enfim, né? Registrar, obviamente, né? Para tentar promover ações futuras. Muito bem, Fábio. Muito bem, muito obrigada. Legal, gente, essa questão da roda de conversa, importante também, né? E agora a Filomena, grupo 4. E depois a gente encerra com o grupo 5. 2 minutinhos, Filomena. Que tal? Nem eu sabia que eu era relatora, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu enxergo melhor aqui. Então, a prática
pedagógicas em relação à intimidação entre alunos, o bullying. Intervenções preventivas e interventivas, círculo de conversas, mediação de conflito, muito parecido com o anterior, né, em relação ao círculo. Público-alvo são os estudantes, obviamente, e muito importante a família estar junto para poder tratar esses problemas que acontecem dentro da escola. O objetivo é conscientizar, né? Não saber somente que existem as regras, mas também conscientizar da importância delas e educação socioemocional. O material necessário é o espaço para que aconteça essa roda de conversa, escuta seletiva, regras de conduta e todo o material, enfim, necessário para produzir, de repente, aí, materiais propícios relacionados a esse tema tão necessário e importante que nós vemos acontecendo nas nossas escolas e com muita frequência. Quanto mais se fala no assunto, mais casos acontecem, e lá na escola, na minha escola, não é diferente. O passo a passo, nós havíamos iniciado a descrição, mas acabou o tempo, iniciar com uma roda de conversa, apresentar a situação, problema, discutir e encontrar possíveis soluções para, pelo menos, amenizar esses casos relacionados a bullying e muitas vezes também cyberbullying que atormentam a nossa vida e a vida de muitos estudantes nas nossas escolas. Obrigada. Boa ideia. A gente vê assim muita questão da conversa, né, nessas situações. E para finalizar, gente, a Onice, vamos usar até 2 minutos para vocês daí fazerem o RAF, tá bom? Vamos lá, Onice. Quando passar o tempo, eu faço a cornetinha subir, tá? Pessoal, enquanto vocês vão escutando a Onice, eu vou colocar aqui. Cadê Não a estava Onice? saindo, né? Eu vou colocar o link do Forms para vocês, tá? Que é o da presença. Então, Da vamos lá. voz Dimensão é o transforma. clima escolar, família, escola e comunidade. No Colégio Potência, professores se queixam reiteradamente da baixa participação dos pais e responsáveis dos estudantes nas reuniões às quais são convocados. Então, a prática pedagógica, a gente vai fazer uma roda de conversa com acolhimento e escutativa. Com algumas estratégias, até pensamos, né? De repente, uma reunião com, digamos, um psicólogo, alguém, fosse fazer uma conversa, roda de conversa mais direcionada, né? E daí já linkava com alguma questão que precisasse ser abordada, mas trazer alguém de fora da escola para tentar ser um pouco mais atrativo, porque a gente percebe que santo de casa não faz milagre, né? Eu até dei a sugestão, por exemplo, agora a escola é cívico-militar, aí eles fazem entrega dos certificados e tal, de repente usar isso, porque é o momento que os pais ficam felizes de ver os filhos sendo recebendo vanglorias e tal, também daria para tentar linkar alguma coisa para atrair os pais. Então, o público-alvo seria os responsáveis mesmo, né, pais ou responsáveis, e o objetivo é o maior engajamento e participação da família na escola, e fortalecer o vínculo familiar com a escola também, né, escola, aluno, família, escola, enfim, melhorar o clima nesse sentido. Os materiais seriam um acolhimento, até dando sugestão ali, um lanchinho, né? Um chá, alguma coisa, uma sala legal, uma sala climatizada, com uma musiquinha ambiente, de repente, para atrair, para criar um clima bem aprazível, e um ambiente assim, bem acolhedor para que os pais se sintam livres, né? Para expor as suas opiniões, para interagir com um possível palestrante, etc. E o passo a passo seria uma acolhida humanizada, a participação de convidados como psicólogos e ou assistente social para auxiliar na escutativa e direcionamento, como eu já comentei, e mostra de resultados positivos no que precisa melhorar. Foi isso que a gente... Muito bem. Prof, só quero fazer um questionamento. O primeiro link que você colocou ali não é o mesmo que o último. Tem ali, no primeiro, 2 links, daí o outro é do Geniali, e daí a colega pediu para você colocar o link de novo. Esse link que você colocou de novo não é igual ao primeiro lá.
Qual dos dois que vale? Ué, mas eu coloquei o link da atividade. Porque você pode ver, ó, que o E tá último certo. link termina com CAM 4 horas ali. E o de cima não é o mesmo Ah, link. Um é da formação, que é para responder de hoje, não é? é que o último que eu coloquei agora é o Transforma, para eles já irem respondendo, para não atrapalhar. O Eu último, coloquei sim, agora mas nas o apresentações. penúltimo. O O penúltimo penúltimo é é atividade. da atividade. É, igualzinho, sim. É, mas não é igual ao do outro. Mas tudo bem, eu vou colocar esse. Não é? Tá, mas ó, eu vou olhar É aqui. igual? Tá. É. E, gente, então, muito obrigada. Essa ideia aí de trazer os pais mesmo, gente, eu acho também que a gente precisa servir um café e não Uhum. dá para trazer um pai que trabalha o dia inteiro, né? E, enfim, aqui agora eu vou mandar para vocês o RAF. Desculpa, pessoal, ficar meio corrido no final, porque quando tem sala temática, vocês participam tudo e eu não gosto muito de passar do horário da reunião, tá? Mas eu adorei as implementações, as sugestões. São excelentes ideias de implementação. Vocês viram que foi proposital, tá? Para vocês construírem. Aí tá o RAF. Quem tiver dificuldade, até me mande mensagem, tudo, e tem muita ideia para construir a implementação de vocês, tá? Então, ó, primeiro eu mandei o link do Forms, que é que a sua voz transforma, e agora do RAF, que vocês precisam de atenção para fazer, tá? Vocês podem depois me dar um retorninho, só para eu fechar o nosso encontro de hoje, a hora que vocês forem terminando. Ô, Karina, Pois não. pode falar. Esses 3 links é para colocar lá na reunião 7 ou só o da atividade? Só o da atividade, que é a Tá, última reunião, o último link, tá? Aí tá, depois tem o obrigada. Forms e o RAF. Tá, obrigada. Fala, Hélio. De É, nada. Fala. duas coisas. Primeiro, esse link, tá, eu já vou colocar lá. O RAF, eu tava lá no mural e tava o link do RAF. Eu já fiz, é esse mesmo, né? É isso mesmo. Ah, então beleza, então. Tô adiantado na conversa aqui. E o Forms, você respondeu, Hélio? Sim, senhora. Sim. Beleza. Fábio, você quer falar? Não, tô lendo o meu hack. Karina, tem como você colocar o link aqui no chat, o link da atividade? Eu estou tentando copiar e colar Eu não estou conseguindo. lá do mural e não está dando certo. Tá, vou colocar aqui para você agora, tá? Ah. Vai ser embaixo do RAF. Vou até escrever, peraí. Isso, por favor. Ó, pronto. Sim, é.
Pessoal, então olha só. Já coloquei também o link do RAF, minha ligação caiu. Vou colocar aqui de novo para você. Então, gente, vou passar agora para a parte final. Aqui, RAF. Pronto. Então, o formulário, né? Sua voz transforma, eu já coloquei no chat, mas se alguém precisar, me peça, tá? Eu coloco novamente. E aqui, gente, acontece na escola, tá? Escuta nacional, formação continuada, nós teremos na verdade é de 27/3 a 21/4, é uma escuta nacional sobre a formação continuada, é um formulário de consulta aí para diretores e professores, ele é anônimo, tá? E também lembrar dos nossos estudantes que no prazo de 13 a 24 de abril é, é a data que está aí, é o período para que os nossos estudantes solicitem a isenção da taxa de inscrição, né, para a participação do Enem, tá? De 13 a 24 de abril. E aí, gente, só para a gente se organizar para o próximo encontro, que o nosso próximo encontro é online, né? É assíncrono. Então, na reunião 9, nós teremos 40 minutos para o compartilhamento. Então, usem a síntese do relato, aquela parte lá no caderno de implementação, que tem lá a síntese do relato, que daí você faz a sua apresentação de forma bem breve, tá bom? E você também fará um feedback para um colega, usando a planilha compartilhada no momento oportuno. Depois eu vou, de acordo com o que vocês vão preenchendo ali, conforme vocês vão preenchendo quem vai apresentar aí no primeiro dia, que seria na reunião 9, eu vou fazendo quem é que faz o feedback dos cursistas. Que eu saiba mais, e meus queridos, muito obrigada pela reunião de hoje, ela foi muito rica. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp, tá? No canal do Classroom, tá bom? E um abraço para todos. Pode falar, Rosilei. Professora, a planilha para agendamento da apresentação? Eu coloquei lá no mural do Classroom. Ah, sim. Obrigada. Tá? Espera aí que Bom, ela tá aqui ainda. Eu coloco aqui qualquer coisa também, que daí vocês podem ir preenchendo. Deixa eu fechar essas abas aqui. Karina, só me tira uma dúvida. Ali na planilha aparece a turma A, B e C. A nossa é a turma A lá? Pois não, ó, NC tá lá em cima. Eles colocaram A e B e C. Usem só aquela ali primeira. Ó, ali em cima, ó, cópia de tema, compartilhamento NC. Essa é só da turma de vocês, tá? É que eles fizeram a cópia com 3 turmas, mas eu tô usando uma cópia para cada turma, tá bom? Tá, então é a letra A nossa, né? Porque embaixo ali tem A, B e C. Tá. Eles colocaram assim, mas não achei legal, não. Você vai compartilhar o link do chat? Vou colocar. Aquela ali é de vocês, tá? Daí a gente vai fazendo, vou preenchendo para vocês ali quem que vai fazer o feedback, tá, gente? Tá como editor, tudo certinho, ó. Então, nós já temos 5 cursistas para apresentar na reunião 9. E, pessoal, e no mais, tá? Quem já terminou, já preencheu o RAF, a planilha para o dia 9, estão descansados, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Ô, Karina, eu vou te falar, eu vou responder o RAF agora, que eu gosto de responder depois, que eu gosto de ler com calma, tá? Tem problema? Depois que termina a reunião? É que eu fica falando, eu fico me perdendo nas conversas, eu tenho que voltar aí, eu deixei aberto, eu sempre faço depois. Então, tá bom. Obrigada, bom descanso. Obrigada, Leise. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso. Bom dia.